Paulo. Então, vamos dar início ao nosso assunto do segundo bimestre, tá certo? Falando sobre a arte no Egito Antigo. Vamos falar sobre alguns tópicos sobre pinturas, teatro, escultura, arquitetura, rituais que eram realizados naquela época, essas imagens que são símbolos que a gente vai decifrar de acordo com as aulas, tá? Então, para iniciar a aula de hoje, a gente nada menos, se falar da arte egípcia, sempre tem que falar a cultura por trás disso, né? Então, o Egito, ele tem um sistema diferenciado do que conhecemos. O faraó, ele era supremo, ele era o imperador. Então, toda a vida social, econômica e política girava em torno do faraó, em torno dele. E assim, as pessoas eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, mas eles também acreditavam que Faraó era um deus que veio para governar o Egito. Então, eles faziam todas as vontades do Faraó, todas. Então, tudo era em volta do Faraó. Ele era influenciado muito tanto na religião como no Faraó, como também na arte, certo? Então, vamos supor, temos a arte egípcia, o Faraó era o supremo, era o Deus, tinha a religião, então era voltado para social, política e econômica. A religião era politeísta, como eu falei aqui para vocês. E eles acreditavam também a vida pós a morte, que era muito importante do que a vida no presente. Estão entendendo? E eles também tinham a mumificação. O que seria a mumificação? A mumificação era para eles acreditavam que para a alma permanecer viva lá no céu, o corpo tinha que ficar intactado aqui na terra, simplesmente. Então eles cuidavam bastante disso, dessa parte. Então, como era essa mumificação? Quando o faraó morria, eles retiravam os órgãos, o ácido pelo nariz, para tirar o cérebro. E depois disso colocava o corpo no potássio por volta de 40 ou 50 dias e retirava o corpo. Colocava as ervas, algodões dentro do corpo, alguns rituais escritos, rituais sagrados, e colocava dentro do corpo e costurava. Depois disso, e colocava o corpo sobre betume. Betume é um verniz para conservar a carne, o corpo humano. Depois disso, permanecia o corpo dentro do sarcófago. O que é o sarcófago? São aquelas, é tipo um caixão, parece um caixão. Vou mostrar aqui para vocês. Sarcófago é esse o caixão no Egito Antigo que eles utilizavam, que eles ficavam aí e acreditavam que um dia poderia surgir, ressuscitar. E fora isso também, não era somente o faraó que tinha esse ritual, podia acontecer também com a rainha, com os filhos. Era um culto religioso onde eles rezavam, eles liam textos sagrados. Era um ritual muito bem conservado naquela época. Um dos casos mais curiosos que acontecia aqui, quando o faraó morria, ele escolhia 2 soldados para que morresse junto com ele. No caso, os 2 soldados que ele escolheria, para eles era uma honra isso ali acontecer, para eles estarem ao lado do faraó, para estar em outros momentos, em outras vidas. Por isso que acontecia isso. E outras curiosidades também que acontecia é que quando o faraó morria, todos os bens materiais, todas as riquezas, ouros, joias, coisas muito importantes, iam junto com ele também. E vocês como podem ver, a pintura aí embaixo, ó, na primeira questão, na utilização das cores. Letra A. O vermelho tijolo era usado para representar os homens. Na B. O amarelo ocre as mulheres. C. O preto era usado no contorno dos olhos, nas pupilas e nas
íris. E a letra D, o verde e o azul eram aplicados nos detalhes como colares, árvores, água e animais. Um detalhe, essa letra C, esse olho aí, ele se chama olho de Horus. O que foi esse olho de Horus? Ele é conhecido como o olho que tudo vê. Ele simboliza muito o poder e a proteção espiritual. E Horus foi um grande guerreiro que ele perdeu durante uma batalha. E esse símbolo é uma homenagem justamente a ele, certo? O olho que tudo vê. Na página 4, pessoal, vocês estão vendo uma questão a respeito sobre a lei da frontalidade. O que seria essa lei da frontalidade? É um dos aspectos mais característicos da arte egípcia, onde o tronco humano ele é representado na posição frontal e ao mesmo tempo em que o rosto e as pernas se posicionam de perfil. Os historiadores eles acreditam que a lei da frontalidade era usada principalmente para valorizar o rosto das pessoas. Então, quanto mais a pessoa fosse mais importante, mais ela era utilizada. Isso ocorre pois quando temos o rosto em perfil, todo o seu formato é destacado. E então seria destacado o nariz, o queixo, a mandíbula, os olhos. Esses traços são ressaltados na lei da frontalidade. Então, a atividade que eu vou passar para vocês é essa, na página 4. Explica a hierarquia que determinava o tamanho e a posição das figuras na imagem acima. De acordo com a explicação que eu dei para vocês sobre a arte egípcia e sobre o que eu acabei de falar da lei da frontalidade, o que essas posições da figura na imagem acima? Vocês respondem, na próxima aula faço um vídeo dizendo para vocês, tá certo? Qualquer coisa, pode falar comigo. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal!